Sejam bem-vindos, irmãos, e a todos aqueles que nos acompanham nossas leituras do nosso alimento diário. Iniciamos essa semana uma nova série que tem por título Então Virá o Fim. E esse primeiro volume que nós iremos ler hoje tem por título A Edificação da Igreja. E a mensagem que nós vamos desfrutar hoje é os sinais da vinda de Cristo. Antes de mais nada, você que nos acompanha nesse canal da Igreja de Camaçari, que ainda não é inscrito, faça a inscrição, ative o sininho de notificações, dê o seu like nesse vídeo e compartilhe para aqueles que você deseja que a palavra de Deus ilumine seu viver, possa encorajá-lo e possam desfrutar. Amém? Bom, o versículo que nós vamos ler hoje, irmãos, para nós orarmos antes de fazer essa leitura, é Mateus 24,14, que nos diz o seguinte: E será pregado esse evangelho do reino para todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Como é o título dessa série do Alimento Diário, então virá o fim. E nós vamos continuar e concluir essa semana o que foi falado com respeito dos sinais dos tempos ou da vinda do Senhor. Então, continuando o que nós estamos desfrutando essa semana, quando nós iniciamos o capítulo 16 de Mateus, logo nos primeiros versículos, nós vemos ali novamente a oposição da religião contra o nosso Senhor. Então, tem um momento que a oposição ele começa, aqueles religiosos começam a se opor ao Senhor. E nos versículos de 1 a 4 do capítulo 16 fala assim: Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão a de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então aqui, os fariseus e os saduceus, eles na verdade, eles se juntaram para poder perseguir o Senhor. Eles tinham conceitos diferentes, como vamos ver na leitura, mas aqui eles se juntaram para poder perseguir o Senhor. E eu estou falando isso aos fariseus, eles conheciam os sinais do dia. Se o dia amanhecesse avermelhado, ou à tarde alaranjado, seria dia bom. Se o dia quando acontecesse nublado, haveria pancada de chuva. Isso nós conhecemos até mesmo no dia de hoje. Quando logo nas primeiras horas do dia o céu fica totalmente vermelho, isso significa que o céu está limpo. E quando nós vemos aquele dia sombrio, aquele vermelho sombrio, é porque são nuvens carregadas de chuva, então vai ter chuva naqueles dias. Então eles conseguiam discernir quando é que o dia estaria bom ou eles estariam ruins, mas eles eram incapazes de discernir os sinais dos tempos. Ou seja, o próprio Senhor, o seu nome significa Jeová a salvação. No capítulo 1, versículo 21 de Mateus, fala assim: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, o próprio nome do Senhor é uma indicação desses sinais dos tempos. Então, em resposta a esses fariseus, esses saduceus, o Senhor disse que nenhum sinal seria dado. Eles pediram ser um sinal. E nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal de Jonas. Na verdade, eles não conseguiam entender o que o Senhor queria dizer sobre os sinais de Jonas. Na história de Jonas, nós vemos que ele permaneceu no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Se os irmãos lerem Atos 2, 22 a 24 e 32 a 34, vão ver essa história. Jonas passou ali 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe. E isso significa que desde a sexta-feira à tarde
até o domingo pela manhã. Isso é uma referência, irmãos, da morte do Senhor. O Senhor esteve no seio da terra desde o final da sexta-feira até o domingo. Então, o sinal de Jonas refere-se à ressurreição do Senhor. Então, o próprio nome do Senhor e esse sinal de Jonas referir-se à sua morte e ressurreição. E por meio disso, irmãos, é que nós experimentamos a nossa salvação. Mas eles não conheciam o Senhor Jesus, eles não creram no Senhor Jesus. O problema entre os fariseus e os saduceus é que os saduceus eles não criam na ressurreição. Em oposição, eles eram opositores aos fariseus. Eles não criam anjos, não criam em ressurreição. Mas para se opor ao Senhor, eles se uniram para poder tentar deter o Senhor. O que isso nos mostra, irmãos? Que hoje, como a igreja do Senhor, nós precisamos conhecer os sinais do que o Senhor está mostrando para nós, sinais da sua vinda. No versículo 14, o Senhor fala aqui: no Monte dos Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, a consumação do século. Perdão, isso é no capítulo 24, versículo 3. Então o Senhor Jesus falou a todos eles e concluiu da seguinte maneira: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E o Senhor falou do sinal da figueira, e esse sinal da figueira representa a nação de Israel. A nação de Israel, ela tinha sido destruída, e o Senhor fez uma profecia referente à nação de Israel que um dia ela floresceria, porque a figueira é um símbolo da nação de Israel. No capítulo 24, versículo 32 e 33 fala o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, irmãos, há 2000 anos, o povo de Israel não percebeu que Jesus era o verdadeiro Messias, ou seja, o Senhor veio a eles com todos os sinais e eles não perceberam. Pelo contrário, se opor a ele a ponto de crucificá-lo, mesmo anunciado por Deus por antecedência, mesmo mandando precursor, eles não aceitaram a vinda do Senhor. Então, eles fizeram essa oposição, o crucificaram. Na verdade, irmãos, eles não puderam evitar depois a tragédia da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. O Senhor mesmo dizia, que destruir essa casa em 3 dias a reedificarei. E havia uma profecia com respeito à destruição de Jerusalém. E até hoje, o templo ali não foi reerguido depois dessa destruição por esse imperador romano. No primeiro século, eles perderam a sua nação. Assim, eles ficaram por quase 2000 anos sem estar na sua terra, sem ser reconhecido como nação. Então, eles andaram peregrinos de nação a nação, vieram viver em dispersão como estrangeiros, países alheios, estranhos, sempre debaixo de muita perseguição, discriminação, por terem rejeitado o Senhor. E na Segunda Guerra Mundial, sob o regime de Hitler, muitos judeus foram perseguidos e mortos, eles perderam a sua vida. Somente em 1948, ali foi presenciado um milagre que aconteceu. Foi restaurada a nação de Israel, ou seja, a figueira floresceu. Aleluia! Então, debaixo de muita oposição, debaixo de muitas lutas, eles foram restaurados com essa nação. Então, aqui nós percebemos que os ramos dessa figueira, elas já começam a brotar, a se renovar. Então, quando o Senhor falou isso, ele disse que está próximo o verão, está próximo o verão. Mas o que determina a chegada do fim, tudo isso é uma referência sobre a segunda vinda do Senhor. Mas o que determina o fim desse século, irmãos, o fim dessa era e a volta do Senhor, ainda é algo que depende da igreja.
Ou seja, a igreja precisa pregar o evangelho por todo mundo, para testemunhar todas as nações. Assim então virá o fim. O Senhor começa falando nesse capítulo também que haverá guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então, irmãos, hoje como cristãos nós estamos comprometidos com a vinda do Senhor. Nós precisamos conhecer os sinais dos tempos, né? Devemos saber que a volta do Senhor é iminente. Então, assim como o Senhor, nosso Rei, nós precisamos estar focados na vontade do Senhor. Isto é, Ele quer concluir esta era, Ele quer concluir a vontade de Deus e voltar. Essa sua vontade, ela não está limitada aos primeiros 15 capítulos que nós estudamos no semestre passado de Mateus. O Senhor salvou a muitos, não é verdade? Tem usado para salvar outras vidas. Mas a partir do capítulo 16 de Mateus, ele precisa urgentemente nos despertar para a sua necessidade. Até aqui ele atendeu às nossas necessidades, ou seja, ele veio para nos salvar. Então, a partir do capítulo 16 de Mateus, que nós vamos ver agora, é que nós precisamos atender à necessidade do Senhor. E precisamos ver que o que o Senhor quer hoje, irmãos, é a igreja edificada. Por um lado, o Senhor veio como pão, Ele veio como água, Ele veio nos suprir, Ele atendeu às nossas necessidades, às nossas ansiedades. Mas agora o que o Senhor deseja é que nós atendamos a sua. E o que o Senhor quer hoje, irmãos, é a igreja edificada. Por isso o Senhor tem que estar sempre nos alertando, para que nós não percamos toda essa luta que nós temos feito ultimamente. O Senhor tem usado muitos irmãos nas ruas, ganhando as pessoas com um projeto como Posso Orar por Você. Né? Então nós não podemos perder esse ímpeto, esse encargo, essa diligência. Nós precisamos também dar atenção à edificação da igreja. Por um lado, realmente, graças ao Senhor, o Senhor tem usado muitos irmãos, mas também a igreja, ela precisa ser edificada. Ou seja, a igreja edificada, irmãos, todos os serviços funcionam, né? Uma igreja orgânica, uma igreja que recebe, acolhe as pessoas, também fazendo viver a vida da igreja e servir na igreja. Ou seja, a igreja edificada, todos servem, todos funcionam, todos são cuidados, todos ministram Cristo uns para os outros. Né? Essa é a igreja edificada. Louvado seja o Senhor. Ou seja, quando nós servimos, né, os irmãos, nós também crescemos. E crescemos, a vida de Deus cresce, né? E também a nossa vida da alma, ela é crucificada. E a vida de Cristo pode ser ministrada a cada um de nós. Realmente hoje a maior dificuldade das pessoas é a convivência uns com os outros. Até mesmo nas grandes empresas, aqueles que são técnicos, aqueles que têm qualificação, mas o problema maior é a convivência e o relacionamento entre as pessoas. Então na igreja, irmãos, quando uma vez que a igreja é edificada, esses problemas são sanados. Somos edificados uns com os outros. Nós não temos mais problemas entre irmãos, problemas uns com os outros, né? Então, a maneira de resolver essas coisas, irmãos, é nós focarmos na edificação na igreja. Então, nós não podemos mais ser indivíduos resgatados por Deus, mas precisamos ser edificados coletivamente. Louvado seja o Senhor. Então, a partir do Mateus 16, nós vamos dar esse enfoque, né? Nós vamos ver essa questão da edificação. Que o Senhor possa nos abençoar com essas palavras. Né? Nós estamos iniciando uma nova série, né? Durante todo o semestre, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um de nós e também as igrejas que já estão plantadas e que elas possam plantar outras em outros lugares onde não há o viver da igreja. Não é somente ter um grupo religioso, mas precisamos ter um viver. A igreja precisa ser um viver de uma igreja
edificada, não pessoas individualistas, mas como um corpo, né? E assim, quando manifestar esse corpo, nós vamos dar descanso para o nosso Deus. Nosso Deus, ele precisa de uma casa espiritual para poder ele habitar e fazer a sua vontade. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por essa porção. O Senhor tem mostrado para nós que o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos suprido, mas o que na verdade o Senhor quer agora é que sejamos edificados. Queremos edificar a igreja e que também queremos fazer parte dessa edificação. Louvado seja o Senhor.